Olá pessoal, releituras de volta. O que acontece depois da morte, né? Essa pergunta é uma pergunta filosófica fundamental, existencial aí que acompanha o ser humano ao longo de toda uma história da humanidade, né? E muitas são as religiões que se propõem a dar respostas diferentes para essa pergunta, tá bom? Então, na minha visão como psicólogo, né, como psicólogo clínico, o que eu poderia falar sobre isso não é nem afirmar o que de fato acontece, ou nem negar ou deixar de afirmar o que possa acontecer no processo de morte, tá bom? O que eu posso dizer é que, no geral, nós temos crenças muito limitantes sobre esse processo da morte e do morrer, né? Nós não refletimos de uma maneira mais aprofundada, nós acreditamos num nível ali muito superficial, no nível de uma evitação de reflexão. A gente não quer pensar sobre isso, a gente não tem o interesse de ir atrás, de pesquisar, de procurar, né, de uma maneira, digamos assim, conceitualmente que seja, inclusive, acreditável, né, para que a gente possa chegar a um aprofundamento nessa questão. E aí eu quero deixar como algumas referências, né? Em primeiro lugar, a ideia antropológica de que a gente não deve simplesmente pegar uma determinada visão e trazer aquela visão como sendo a única verdade possível, né? Então, por exemplo, quando a gente utiliza esse método antropológico, esse método da comparação para estudar as religiões, por exemplo, a gente não vai pegar uma religião como verdadeira e a outra como falsa. A gente vai pressupor que todas elas são manifestações do ser humano e a gente vai utilizar esse método comparativo justamente para poder tentar entender quais são as semelhanças, quais são as diferenças, como é que a gente pode entender melhor o ser humano a partir desse estudo, né? Então, nesse sentido, as crenças, as ideias, os valores e os significados sobre a morte e o morrer nas várias religiões e também nas várias pessoas são diferentes, tá bom? E aí o que eu quero trazer é exatamente essa ideia da gente não ficar com uma ideia fixa, da gente ter várias possibilidades de respostas para uma mesma pergunta filosófica fundamental, né? E eu quero trazer aqui a indicação de que você possa assistir a nossa playlist, que vai estar logo aqui abaixo, que é as melhores reflexões em tanatologia e espiritualidade, tá bom? Eu trago algumas ideias de autores, pesquisadores, cientistas, trago também ideias de pessoas de várias religiões diferentes, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre esse processo de morte e de morrer, né? E como psicólogo eu queria deixar também uma metáfora, né? Uma metáfora que eu criei sobre esse processo de morte, né? Eu peço para as pessoas imaginarem como se ao morrer você ficasse, digamos assim, sem o seu corpo e você ficasse eternamente em contato com a sua psique, né? Com o seu psiquismo, com a sua história, com as suas memórias. Então, nesse sentido, essa metáfora ela aponta mais ou menos para a ideia de que quanto mais a gente vive uma vida significativa, quanto mais a gente vive uma vida repleta de bons momentos, onde a gente pode pesquisar, estudar, trabalhar, ajudar as pessoas, fazer coisas boas, viajar, passear, namorar, tudo isso, né? Quanto mais a gente vive coisas boas, vive em contato com nossos familiares, com nossos amigos, com as pessoas que a gente gosta, quanto mais a gente vive uma vida significativa, mais a gente enche a nossa psique desses bons momentos, boas memórias, bons sentimentos, e mais a gente teria aí, né, nesse momento, digamos assim, metafórico, onde a gente morreria, a gente teria contato com esse universo de riqueza interior que foi alimentado ao longo de toda uma vida. Por outro lado, quanto mais a gente vive uma vida empobrecida, né, voltada só para uma rotina, mais esse empobrecimento simbólico vai fazendo com que a gente viva ansiedade, que a gente viva uma série de desequilíbrios, uma sensação de ausência de sentido e de significado nas nossas vidas, né? Então eu estou propondo como uma das soluções aí para esse empobrecimento simbólico, a gente buscar viver uma vida significativa, né? Buscar viver esse tesouro emocional, criar esse tesouro emocional na nossa psique, na nossa história de vida, porque é isso que nós temos, é isso que nós somos, né? Nós só temos a nós mesmos, então essa é a ideia que nós queremos passar para vocês aqui hoje, tá bom? Essa minha ideia, obviamente, aí, né, para quem conhece, tem um pouquinho de semelhança com aquela ideia do eterno retorno de Nietzsche, né? Mas tem uma certa atualização aí psicológica, tá bom?
E, de novo, não é uma verdade absoluta, mas é uma metáfora, né? Já que eu não posso, como psicólogo, trazer a ideia de uma religião A, B ou C para que as pessoas acreditem, mas essa ideia ela não é excludente de uma ideia religiosa, né? Então, se a pessoa acredita que tem algo depois da morte ou não acredita, acredita que não tem nada depois da morte, né? Tudo isso pode ser compatível. A pessoa acredita que só se vive uma vez ou só se vive várias vezes. A pessoa acredita que tudo está conectado. Então, quando a gente morre de alguma forma, a gente fica, né, com os nossos familiares. A gente fica nos nossos familiares, no coração de cada um deles. Então, tem uma série de crenças, de verdades, de valores aí sobre esse processo de morrer. E uma série de autores também, né? Então eu vou deixar a indicação das nossas melhores reflexões em tanatologia e espiritualidade e vou lançar o desafio para que você possa assistir alguns desses vídeos e refletir e ressignificar essas crenças negativas que nós temos sobre o morrer e transformar isso em crenças mais positivas, crenças mais apoiadoras, né? Que possam fazer com que a gente veja tanto esse processo da morte como esse processo da vida de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais profunda, tá bom? Deixe suas dúvidas, deixe seus comentários. O projeto Releituras vai ficando por aqui. Gratidão a todos e todas. Grande abraço.